Então, independente do nome do candle, o que é importante para vocês é justamente interpretar o candle, saber o que o candlestick está fazendo, beleza? Saber o que o candlestick está fazendo para ter uma ideia do próximo movimento. E na dúvida, não entre. E em qualquer situação que você entre, não esqueça do stop. Ele é a garantia se a operação vai dar certo ou não para você não quebrar, tá? Então vamos lá. Então, feito aí esse trabalho aí de interpretação psicológica do candlesticks para evitar decoreba, vamos a decoreba, né? Já que é um curso, eu tenho que passar a teoria para vocês, beleza? Então vamos lá. O que são dojis? São candles que não têm corpo real, né? Ou seja, fechamento e abertura são iguais, o padrão de equilíbrio. Então aqui, ó, esse candle do meio aqui à esquerda é o doji perfeito. Mas eu, como sempre, provocador, eu gosto de botar um outro aqui com uma pequena diferença do fechamento para abertura, no caso positiva, e aqui uma pequena diferença do fechamento para abertura, no caso negativa. Ah, isso não é doji, André. Tá bom, chama do que você quiser, bicho. Mas é a porra do mesmo padrão. Não mudou nada. Não mudou nada. É indecisão. Não é porque não fechou igual que não vai ser doji. Eu não quero saber de decoreba. Não quero saber de decoreba. Eu quero interpretar, eu quero olhar o contexto, eu quero ver suporte, eu quero ver resistência, eu quero botar a teoria de Down acima de tudo, identificar os padrões técnicos, e aí o candlestick é a cereja do bolo, para eu tentar antecipar o movimento. Mas também se eu não quiser usar o candlestick, eu esqueço toda essa porra e vou pivô de alta, pivô de baixa, para operar com mais segurança. E não esqueço no volume para confirmar, entendeu? Junta tudo, tá na hora de a gente começar a juntar esse quebra-cabeça todo que a gente está falando há 2 dias, né? Desde a análise técnica ao lado emocional, tá? Interpretar isso. E o que são os long leg dojis? São esses dojis aqui, que teve abertura e fechamento, mas eu tive uma grande sombra só para um lado. Long leg dojis. Então aqui, ó, eu tenho uma lápide. Por que recebe esse nome? Porque imagina isso aparecendo no topo de uma tendência de alta. Está enterrando a tendência de alta, né? E se aparecer no fundo? Pô, não sei qual é o nome. Aí se chama de martelo invertido mesmo, porque isso é um martelo invertido sem corpo, né? Assim como no topo isso é uma estrela cadente, mas é uma estrela cadente doji. Aí para complicar a nossa vida, deram o nome de gravestone, de lápide, né? E o seguinte, o dragonfly, no fundo ele é um martelo, mas no fundo, se for doji, a gente chama de dragonfly, porque se for no topo, não tem nome. Pelo menos se tem, eu não estou lembrando agora e não sei. No topo eu vou chamar de enforcado, mas no fundo, ao invés de chamar de martelo, eu chamo de dragonfly, né? Dragonfly. Tem os nomes japoneses também, mas aí, cara, vocês estão loucos se eu vou ficar lembrando disso. Só se eu pegar o livro aqui e ficar procurando eles aqui para dar aula, que aí sim esse curso termina só nas festas juninas, né? Então, Dragonfly, libélula, né? Lavacu na Bahia? Você tá de sacanagem. É isso mesmo? Como é que é no Belém? Pô, o cara aqui falou que na Bahia se chama Lavacu. Porra, tá vendo? Da aula você sempre aprende alguma coisa. Né? Libélula é muito chique. Dragonfly em inglês, né? Em japonês eu não sei, tô aqui com o livro do Steve Nisson, depois eu vejo. Mas eu sei o seguinte, já que vocês estão brincando aí do. Porra, Lavacu, é sério mesmo? Eu tenho um monte de amigo baiano, eu vou perguntar, hein? Ah, pode ser, ó. Espírito Santo é colado com a Bahia, ó. Lava a bunda no Espírito Santo. Olha que bacana. Mas, ó, aqui no Rio de Janeiro. Ah, no espanhol não sei, Hélio. Dragonfly no espanhol deve ser dragão volador. Eu tenho que voltar para as aulas de espanhol com a minha professora madrilenha. Então, aqui Dragonfly, libélula, né? Aqui em casa tem piscina e tem libélula, né? Piscina, libélula adora piscina, né? No dia eu estava aqui operando, operando, minha mulher entrou gritando aqui, ai, ai! Minha mulher odeia bicho voador, cara. Ela tem ataques histéricos que me dá cada susto, cara. Eu acho que ela tá infartando, que entrou um bandido na casa, que o cachorro tá comendo a galinha, que, que sei lá o que tá acontecendo. Ela começa a gritar
eu fico, tomo um susto. Aí ela começou a gritar ali, o que foi, Gra? O que foi, Gra? Uma libélula, uma libélula. Porra, libélula é compra, porra, toma! Eu lembro até hoje disso. Então, já sabe, um Gravestone em fundo, Gravestone em fundo não, um Dragonfly em fundo é compra. Mas você não precisa saber que a porra do nome dele é Lavacu, Lavabunda, Libélula ou Dragonfly. Num suporte, se você tem a perda do suporte e depois o retorno, mostra que ele é muito forte, né? Por exemplo, eu gosto muito mais, né, de uma libélula ou um martelo com esse seguinte contexto, né, um martelo ou a libélula, com esse seguinte contexto, do que esse, por exemplo. Eu tenho muito mais confiança para tomar um contrato nesses primeiros dois padrões do que nesse aqui, nesses outros dois. Por quê? Porque aqui, olha só, ele perdeu o suporte. Pô, perdeu a venda. Dispara stop de um monte de gente que de repente comprou antes, ou que está comprado há um tempão e que esperou que subisse acima de 30 e voltou e deixou stop abaixo do 20. Então dispara stop, dispara a ordem de venda para quem é precipitado, enfim, perdeu o suporte. Pô, e no final os vendedores conseguem, né, apesar de toda essa pressão, essa oferta de vendas, os vendedores conseguem tomar e o negócio volta para cima do suporte. Pô, para mim isso aqui é muito mais foda, muito mais forte. Isso aqui, opa. Isso aqui para mim é muito mais forte do que isso aqui, esses dois, tá ok? Que nem chegaram a testar ou testaram, mas não, o suporte já repicou. Eu tento mais confiança em tomar 100 contratos aqui do que tomar aqui em cima. Beleza? Uma dica, né? Bom, vamos lá. Long leg dojis. Então vamos lá, vamos ver agora os principais padrões de candlesticks e a gente termina por hoje com candlesticks e blended candles. Então, principais padrões de candlesticks. Os candlesticks, como eu falei, né, por conta do Yin Yang, da filosofia oriental, da maneira como o Munehisa Roma imaginava que o mercado devia funcionar, eles são sensacionais para sinalizar a reversão. Mas é reversão baseada em contexto. Baseada em contexto. Então aqui eu tenho alguns exemplos de candlesticks, eu faço questão de botar o contexto também, para vocês verem que ali não teve uma reversão porque teve o candlesticks de reversão. Ali teve a reversão porque tinha um contexto para reversão e o candlesticks confirmou isso e você pode utilizar esse padrão para fazer uma entrada, tipo, literalmente pegando a faca, sem nenhuma reversão de alta ainda, mas você pode fazer aposta ali, porque o stop é muito curto e o prêmio é muito grande, tá? Então aqui tem um padrão que no meu caso, bom, vou até comentar, é praticamente um bebê abandonado, né? Praticamente não, é um bebê abandonado, que é um padrão de reversão, mas é um bebê abandonado que é um bebê abandonado bonito porque está no suporte. Olha só de onde está esse suporte aqui, tá? Olha onde está o suporte olhando a floresta. Então aqui tem a árvore, a folha e olha a floresta como é que está. É fundamental olhar isso. Como é que se entra nesses padrões, todos eles em geral? Rompimento da máxima do padrão. Então a gente vai ver agora padrões de 1 candles, padrões de 2 candles. Não sei se tem aqui no slide, mas eu desenho no Paintbrush, padrões de 3 candles. Ou seja, rompeu a máxima desses padrões é compra. Tá ok? Então vamos ver os principais padrões de reversão de altas. Sempre tem que estar inserido num contexto de suporte. Então vamos lá. Martelo e martelo invertido que eu já rabisquei lá. Vocês acabaram de ver. Ó, martelo. Esse é o martelo, né? Corpo pequeno com uma grande sombra. Ó, aqui o martelo invertido. Corpo pequeno com uma grande sombra para cima. E propositalmente eu peguei exemplo que tem uma sombrinha também depois do corpo, para mostrar que isso não afeta psicologicamente o padrão de jeito nenhum. Tá bom? Outra coisa, tanto faz a cor do corpo, principalmente se o corpo for pequenininho. Por quê? O importante foi a briga que teve entre comprados e vendidos e que no final os comprados ganharam. Ou seja, o preço está na máxima,
fechamento está na máxima, está perto da máxima, e a abertura foi na máxima, ou perto da máxima, aí caiu para cacete, na época, na hora você não sabe ainda que é a máxima, durante o pregão, aí foi lá na mínima e depois voltou e fechou perto da máxima. Então, o corpinho pequeno, tanto faz se ele é preto ou branco, desde que a abertura e fechamento estejam próximas das máximas e a gente tem uma mínima muito longe, de pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. Quanto maior for essa sombra, melhor. E mais irrelevante, então, seria a cor de acordo com o tamanho da sombra. E aqui, ó, olha que martelo, aquele martelo anterior. Olha onde ele apareceu aqui. Um belo de um suporte da Vale, tá? Que é a mão pivô de alta, cuja projeção foi o topinho lá em 2010, da onde nunca mais voltou. Nunca mais chegou, quer dizer, chegou de novo em 2011 e não voltou mais lá, né? Olha aqui esse fundinho aqui, Fibonacci, tudo, né? Então, ó, depois uma longa tendência de baixa, testou aqui nesse suporte e subiu. Então tinha contexto para fazer o martelo, vale a pena ficar na compra. Que hora se dá compra? No rompimento desse topo, dessa máxima. Se você não, você pode comprar no mesmo dia, quando fecha, no leilão de fechamento, porque o padrão tá bonito? Pode. Né? Entrou volume, não muito, né? Mas entrou um pouquinho a mais do que os dias anteriores. Mas ó, você pode esperar a confirmação. Quando deu a confirmação? 3 dias depois. Puta, mas já subiu bem depois. Mas olha só, aí vem o que a gente vai ver amanhã de manhã. Olha, amanhã de manhã não, amanhã à noite, ó. Pô, mas rompeu a máxima 3 dias depois, deixando o gap, né? Na verdade, já abriu com rompimento de máxima com gap. Depois de deixar, e detalhe, quando ele fecha assim, ele já faz um pivô de alta, né? Que é esse topinho aqui antes do martelo. Quer dizer, olha todo o contexto. Fez pivô de alta, abriu com gap, né, que a gente vai aprender amanhã. Aqui então é um gap contra a tendência, porque a tendência era de baixa e foi um gap de alta. Então esse gap a gente vai aprender que é um gap de fuga, sinalizando que está com força o mercado para ir embora, e o volume confirma isso. Olha, o volume aumentou bastante em relação às últimas 2 semanas. Pronto, é compra, é compra. Aqui é a compra segura, aqui é a compra correta. Aqui é a compra que você está pegando a faca, mas a princípio tentando pegar a faca caindo pelo cabo, né? Com pouca chance de cortar os dedos pelo contexto, tá? Mas na dúvida, bota stop, sempre. E ó, aí a Vale, ó, em 2 meses e meio, 26% de alta. Tá ok? Depois dessa figurinha. Ó, martelo invertido, né? Tá aqui, ó, olha aqui, o suporte, né? Essa queda, depois essa alta, olha a amplitude, tudo mais, ó. Foi suporte aqui, também na Vale. E aqui a gente teve o martelo invertido. Quando você compra? Quando romper a máxima. Rompendo a máxima quando foi? 2 dias depois, rompeu a máxima. Aí deu compra, tá? Deu compra. Aí se você quiser esperar fechamento, pô, beleza, esse dia aqui, 3 dias depois, deu um belo fechamento com volume também. Você não é obrigado a entrar com a arma na cabeça. Você analisa e vê, realmente espera romper a consolidação, sinalizar força para entrar. Olha o ABV para ver se tem Advanced Breakout, que a gente vai ver se teve divergência antes da queda. Tem uma série de instrumentos que vocês vão aprender para corroborar a tua entrada, para você entrar com segurança, sem medo. E na dúvida, sempre fica de fora, tá? Então tá aqui, ó, deu um mês, 16% de alta. Então esses são dois padrõezinhos, os mais clássicos, né, com um candle só. Não tem muito o que fazer com um candle. Agora a gente começa a ter combinações mais numerosas com 2 candles. Então aqui nós temos, por exemplo, o engolfo de alta. O que é o engolfo de alta? O mercado vem tendência de baixa, então eu tenho um corpo, tanto faz se é grande ou se é pequeno, um corpo negativo. Aqui no caso, em vez de ser preto, está em vermelho. E o candle seguinte, ele engole totalmente o corpo anterior. Totalmente, de cores opostas, né? Ele engole o corpo anterior. Isso chama engolfo de alta, o bullish engulfing, né? Engolfo de touro, engolfo altista. Tá ok? Engolfo de alta, inclusive com mais volume e tudo mais. Só que importante para isso sinalizar um padrão de reversão é, como sempre, o contexto. Olha só, aqui só para dar uma ilustração, eu mostro, ó, um padrão de reversão numa retração de Fibonacci, que a gente vai aprender amanhã ou terça-feira. Ó, reversão
Ai, meu Deus. Retração de Fibonacci, 61,8, engolfo de alta. Beleza? Aí a compra, quem gosta de Fibonacci, é compra com stop na mínima. Beleza. Só um exemplo aqui de contexto para fazer uma compra num padrão de reversão. Tá? Outro padrão agora de reversão de alta. O mercado vem caindo, tendência de baixa, temos um candle grande de vermelho, e na sequência um corpo dentro do corpo vermelho. Né? Ou seja, ele fechou num dia bem negativo, no dia seguinte ele já abre positivo em relação ao fechamento. Ele já abriu positivo. Pode até oscilar um pouco, ficar negativo ao longo do dia, mas ele já abre positivo e ele fecha positivo. E dentro do corpo anterior. Isso se chama harami de alta, né, em inglês, perdão, em japonês, né? Ou grávida de alta. Ou, agora eu vou falar em espanhol, embaraçada de alta. Beleza? É um padrão de reversão, mas é um contexto. Eu nunca comprei grávida de alta, nunca vendi grávida de baixa, até entrar os blended candles que a gente vai ver daqui a pouco. Nunca confiei nesse padrão. Eu sempre esperei o rompimento da máxima para entrar, que por acaso deu no candle seguinte, né? Ele rompeu a máxima, confirmou o harami. Mas eu nunca cheguei no final do pregão e comprei um harami de alta. Agora, engolfo de alta, eu já tomei muitas vezes no fechamento. Quando eu vejo que deu engolfo, eu já tomei no fechamento. Tá ok? Eu já tomei no fechamento aqui. Quando tem o engolfo. Pô, eu vejo que tá fechando a máxima, que entrou o volume. Pô, faltando 5 minutinhos ou tá em leilão, pô, eu boto no leilão para tomar mercado. Agora, harami, eu nunca faço isso. O que é uma idiosincrasia, porque é um belo padrão, mas eu só fui entender que é um padrão realmente poderoso com o blended candles. Eu já sabia que teoricamente era um padrão de reversão, né? Qual a diferença do engolfo? O engolfo, pô, ele simplesmente engoliu todo o candle, mas, pô, o engolfo como é que ele começa o padrão? O mercado estava caindo, negativo, no dia seguinte ele abre abaixo do fechamento, abre negativo, mas ele consegue zerar essas perdas, continua subindo, supera até a abertura da véspera e fecha acima. Pô, é um puta padrão de força, então isso me dava confiança. O harami, apesar de ter aberto com força, que abre acima do fechamento, mas o fato de fechar abaixo, enfim, talvez, pô, ele fechou positivo, né? Ele abriu acima do fechamento e fechou acima da abertura do dia. Mas, sei lá, o corpinho pequeno não me mostrava muita convicção. Vamos ver já já em Blended Candles por que é um excelente padrão para comprar, tá? Olha aqui a grávida de alta que eu acabei de mostrar, olha qual é o contexto dela. Fundo duplo, né, de janeiro e março. Fundo duplo do Itaú. Tá ok? Todo o contexto é super válido, cara. Tem que usar. Você pode usar isso em média móvel, você pode usar isso na linha d'água para quem opera day trade, você pode usar isso como suporte de resistências no 15 minutos, no 60, no diário, depende se é swing, depende se é day trade. O contexto não é que todo contexto é válido, o contexto é obrigatório. Operar sem contexto não tem sentido, né? E o volume é fundamental ter um aumento de volume aqui para dar confiança. Com certeza, o volume sempre é importante. Ó, um outro padrão de dois candles, Pissing Pattern, né? Até tá com um slide diferente porque eu incluí isso depois. Qual a diferença do Pissing Pattern para o engolfo de alta? Ele não engoliu o corpo inteiro com o engolfo de alta, mas ele passou da metade do corpo, então já mostrou força. Chama padrão perfurante, Pissing Pattern, ok? Já é válido como padrão de reversão. Mas ele é válido se tiver um contexto bacana, como os que a gente acabou de ver. Mas no final, quando a gente vê Blended Candles, o engolfo de alta, a harami de alta, o Pissing Pattern, os três, eles em Blended Candles são o mesmo padrão. Vocês vão ver já já, que legal. Ó, a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Aí já são padrões de 3 candles. E aí, pô, de 3 candles existe uma porrada de padrão diferente de 3 candles. Aqui eu só mostro o estrela da manhã e o bebê abandonado. O que é a estrela da manhã? Um candle de alta, de baixa forte, um candle pequenininho de dúvida, né? Ou seja, já bota em dúvida a queda que vinha vindo, e o seguinte, um puta candle de alta, confirmando que realmente a dúvida era porque acabou a força dos vendedores. Estrela da manhã. Beleza? Tá aí. Esses 3 candlezinhos aqui nesse fundo é o chamado estrela da manhã, ou Morning Star. E se o candle for um doji ou uma estrela pequenininha sem corpo e tiver gap
entre os dois candles, e o que é gap, para quem não sabe o que é gap? Gap é quando eu tenho, tipo aqui, ó, a mínima de um candle não encosta na máxima do candle seguinte, né? Isso é um gap de baixa, né? E o que é um gap de alta? É isso aqui, ó. A máxima do candle não encosta na mínima do candle seguinte, ou seja, nessa região não teve nenhum negócio nessa faixa de preço nesses 2 dias, isso são gaps. Então, se eu tenho um gap antes e um gap depois, isso é um bebê abandonado. Olha que coisa triste, né? Bebê abandonado, tadinho. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o bebê abandonado aqui, na Vale 5. Gap de baixa, gap de alta. Marubozu de baixa, marubozu de alta. Bebê abandonado. E olha o contexto aqui para compra. Fundo triplo, fundo triplo. Olha o volume entrando na compra. Aqui foi o fundo do poço, galera. Quando todo mundo achou que a Vale ia ter que passar a vender sorvete porque ninguém mais ia comprar minério de ferro no mundo, porque o mundo ia acabar. Olha só. 14,81. Tá? Fundo do poço. Depois ela voltou a 53 em coisa de um ano e pouco. Tá? Bom, reversão de baixa, galera. Ah, eu vou explicar isso amanhã, Bruno. Pode ficar tranquilo. Gap é o próximo passo. Amanhã de manhã não, porque amanhã é segunda. Amanhã à noite. Reversão de baixa, galera. O que são reversões de baixa? Reversões de baixa só acontecem em tendência de alta. É tudo que eu falei antes, ao contrário. Né? O monitor virado para baixo, a tua apostila virada para baixo. Tudo que eu falei vale agora, só que ao contrário. E para desespero, quem ficar decorando, os nomes trocam todos. Né? Com exceção dos de 2 candles, que trocam alguns só. Então vamos ver. Enforcado, estrela cadente. Ó, primeiro gráfico à esquerda, enforcado. Segundo gráfico à direita, estrela cadente. Tá ok? Ambos com sombras, só que o enforcado é uma grande sombra embaixo, né? Um bottom tail, ou seja, no final ele mostra, ele teve padrão, uma força vendedora, mas no final o comprador prevalece. Aí você fala, pô, se o comprador prevalece, por que é um padrão de compra? Padrão de compra não, perdão, padrão de venda. Porque os ursos mostraram as garras, né? Já deram uma porrada para baixo. Ah, mas tem vários dias aí que foi vermelho, que os ursos ganharam. Ok, os ursos ganham porque os touros precisam respirar na subida. Agora, os ursos ganharem na resistência, porra, é para ficar esperto. Não é, é porque os touros chegaram ali literalmente cansados, não conseguiram romper a resistência. Tá? Já a estrela cadente não, os touros vieram com fôlego, ainda conseguiram subir, mas no final os ursos ganharam. No final os ursos ganharam. Por isso que eu gosto mais de estrela cadente do que enforcado, mas o enforcado é um padrão baixista. O enforcado, normalmente, eu só vou vender se quando perde a mínima, que é o caso do candle seguinte. Que aí confirma esse enforcado, mas o mais importante para fazer a venda, seja no enforcado ou seja na estrela cadente, é esse aqui está passando uma resistência importante no meu gráfico. Ok? Não, não é falta de negócio. Não teve negócio porque a força compradora, a força vendedora foi muito grande e já pula de patamar de preço sem passar por aqueles preços na execução de ordem. Principalmente isso de um dia para o outro. E é raríssimo você ver gap durante o pregão. Mas de um dia para o outro, por exemplo, a Vale está bombando, está subindo, subindo, subindo. Legal, dia seguinte você acha que vai subir. Pô, mas durante a madrugada a China fala que o PIB não é mais 7%, é 5%. Porra, dia seguinte a Vale já vai abrir 10% abaixo do que fechou, porra. Entra em pânico os comprados em Vale. Então não teve. Na hora que começa o leilão do Ibovespa, às 5 para as 10, está todo mundo lançando ordem de venda de Vale. Até chegar num preço de equilíbrio que aparece algum comprador disposto a comprar, o preço de equilíbrio é 5, 10% abaixo. Isso é o leilão e isso seria um gap de baixa na abertura, um gap de alta. E aí, se é um dia estressante, ele abre com esse gap e só cai, só cai, só cai. Não volta mais. Como que aconteceu com JBS e cadê? JBS e BRFS3 essa sexta-feira. Quer ver, ó? JBSS3. Uma notícia horrorosa, né? Fez abrir um baita gap, ó. Você não vê gaps anteriores. Você teve esse gap aqui na época da questão lá do indiciamento do Wesley Batista, etc. Mas ó, aqui teve um baita gap de baixa em relação à véspera, chegou a subir um tiquinho
e depois voltou, desabou, desabou, desabou e caiu, ó. Fechou com 10% de queda, 10,59 de queda. 10,59 de queda. Aqui não é que não teve interesse, é que no dia seguinte, pô, o neguinho já abriu o mercado socando, já amassando e batendo forte, botando a venda no mercado sem querer saber, só queria sair da roubada. E aí sempre vai aparecer alguém para comprar, mas o cara vai querer comprar o mais barato possível, tá? Então, mas isso a gente vai ver com calma amanhã. Bom, então a gente viu rapidamente agora, não tem muitos exemplos, porque a teoria já foi, vocês já entenderam o contexto do que é uma estrela cadente e um martelo. Estrela cadente não, uma estrela cadente e um enforcado, porque é a mesma filosofia do martelo e martelo invertido. Então agora vamos ver os padrões de dois candles. Então nós temos agora aqui o engolfo de baixo, que é exatamente o padrão do engolfo de alta, só que em cores invertidas e em topo. Olha aqui um topo duplo, né? Quase um topo triplo, né? Engolfando o preço, olha só. Engolfando o candle anterior, engolfo de baixo. O que faz esse candle ser poderoso para vender? Justamente esse topo aqui. Justamente este topo aqui. Duas esquerdas ali não foram confirmadas aonde? Aonde? Opa. Foram, ó. Caiu. Caiu, depois o mercado ainda subiu, mas caiu, as duas caíram. As duas caíram, né? Só que o mercado está numa situação de distribuição, né? Ele cai, depois puxa para cima para vender mais, depois puxa para cima para vender mais, até que solta um freio e desaba. Não, tem várias estrelas aqui, né? Todas elas são válidas para vender? São. E todas elas deram um gain pequeno, mas deram um gain. Tá ok? Somente se você fez RP, fez a gestão da operação, tá? Gráfico da Vale versus Fibra, o que tem a Vale da Ah, perdão, tá certo. Vale, o slide anterior. Ó, aqui teve estrela cadente. Se você vendeu aqui, foi estopado. Por quê? Talvez aqui não tivesse contexto. Outra aqui também não tivesse contexto. Por isso que eu falo, não adianta sair vendendo cada estrela cadente. Tem que ver se tem contexto. Né? Duas estrelas cadentes que deu stop para quem vendeu. Por isso que eu falo, a cada estrela cadente, tem nego que tem o seguinte trade system. Apareceu estrela cadente eu vendo, estrela cadente eu vendo. Se esse cara vende em todas as estrelas cadentes e bota stop na máxima, talvez até ele seja um trader lucrativo. Por quê? Tomou um stop aqui de, sei lá, 20 centavos, 30 centavos, tomou outro stop aqui de 20, 30 centavos, né? Aí vendeu aqui quando perdeu essa mínima, sei lá, ganhou R$ 1, pronto, pagou o stop, saiu com lucro, né? Então é questão de disciplina. Se o cara aguenta tomar vários stops até que um dá certo, e às vezes nem toma tanto stop assim. Mas eu prefiro fazer uma coisa mais elaborada, não uma coisa mecânica. Ah, apareceu estrela cadente eu vendo, apareceu martelo eu compro. Tem muita gente que faz isso, tem robô que só faz isso. Estrela cadente eu vendo, martelo eu compro, estrela cadente eu vendo, martelo eu compro. Eu prefiro analisar o contexto e olhar o volume, por exemplo, né? Aqui nem tem volume, ó, estrela cadente sem volume nenhum. Cadê os vendedores amassando? Não teve, não teve. Tá ok? Bom, engolfo de baixa, então, numa região de topo. E aqui, ó, grávida de baixa. Olha só, apareceu a grávida de baixa, também num topo. E olha aqui um outro padrão, que eu não sei se tem mais adiante, que é nessa mesma região de topo, nessa mesma resistência, que é o Dark Cloud, que é o equivalente ao Pissing Pattern, mas ao contrário. Né? Aqui, ó, Dark Cloud, mas aqui, por exemplo, talvez eu não soubesse que aqui era um topo. Mas aqui eu já sei que 3,88, 3,90 é topo. Aí deu grávida de baixa. Quando é que eu vendo? Quando perde essas mínimas. Né? A grávida de baixa tem que ficar dentro do corpo, tem que ficar dentro do corpo anterior. As sombras, tanto faz as sombras, como é que elas estão, tanto do primeiro candle quanto do segundo, é irrelevante. Tá? Olha aqui, estrela da noite. Nesse caso, um bebê abandonado também. Isso aqui é justamente aquela Petrobras na linha de retorno em 21 de maio de 2008, a R$ 53. Né? Que comprou tá até hoje esperando acharem um pré-sal para ganhar dinheiro. Tá? Bebê abandonado. Gap de alta,
antes, que aí aqui a gente chama uma tendência dessa perto da linha de retorno, fatalmente já dava para saber que era um gap de exaustão. Na sequência, abre um gap de baixa, numa tendência de alta, porque a tendência ainda não foi virada, e aí a gente já pode suspeitar que é um gap de fuga, né, para acelerar a tendência nova. E o padrão completo, quem bate o olho, quem tem a visão treinada, quem gosta de análise técnica, já bate o olho e fala: caralho, deixou meio abandonado. É venda, corram para as montanhas. E se olha que isso foi na linha de retorno, então, pô, não tem o que pensar. Olha o Dark Cloud aqui, nuvens negras, né? Nuvens escuras. É quase um engolfo de baixa. Só que não chega a engolir o candle inteiro. A única regra é que tem que passar a superar pelo menos a metade do candle positivo anterior. Tem que ter força realmente para devolver boa parte do ganho da véspera. Tá ok? Mais da metade do ganho entre a abertura e o fechamento da véspera. Nuvens negras. Tá ok? Olha aqui. Isso aqui, bom, isso aqui é uma coisa que eu não atualizei, é bem antigo já. Mas tá aqui, ó. Um clube de investimento que eu administrava, né? Que eu tomei pro clube, ó. 2.000 fibras, tá? Tematec era o meu nome da minha empresa de TI dos anos 90, né? Aquela que eu vendi para o banqueiro metade, depois comprei a empresa, a livraria por 7 milhões de dólares, né? Com o dinheiro do cara e me fudi, enfim, faz parte, né? E aí eu batizei o clube de Tematec também. Então, olha só, ó, eu tinha feito essa LTA, linda, linda, né? A L de retorno que eu fiz na sequência também estava linda. Eu falei, bom, esse canal está perfeito. Aí nesse dia aqui ele bate aqui na mínima, vinha caindo depois de testar a linha de retorno, uma linha de retorno perfeita. Falo, pô, a linha de retorno tá teteia, vai até a LTA. Aí bate na LTA na mínima e sobe com força. Peraí, mas fechou negativo, o candle é vermelho. Fechou negativo em abertura e fechou negativo em relação à véspera. Você comprou? Eu comprei, porra. Olha só que contexto sensacional. Quem arrisca não petisca. Porra, coisa linda. 20% em 17 dias. Ou seja, boas oportunidades só vão aparecer para quem está preparado. Se eu não tenho essas linhas traçadas, eu não vejo isso. Pelo contrário, talvez até vendesse, porque perdeu o fundo anterior, blá blá blá. Eu ia vender porque perdeu esse fundo aqui. Vou vender porque agora pô, a fibra vai à falência, vai desabar. Porra nenhuma, ó, que bela compra. 20% em 17 dias. Tá bom? Tá aqui. Boas oportunidades aparece, tá aqui. Não é a boleta, né, a nota de corretagem, mais o gráfico. Para vocês verem que eu coloco isso em prática. E vocês vão ver todos os dias agora comigo lá na sala. Bom, vamos lá. Blended candles. O que são blendeds, além dos whiskies que misturam malte? O que são blendeds? É misturado, combinação, mix, tá ok? Fundidos, unidos, casados, entranhados. Beleza? Isso são blendeds. Então, o que são os blended candles? Eu pego dois candles e eu vou juntá-los como se fosse um só. Então, eu pego a máxima dos dois candles e marco. Eu pego a mínima dos dois candles, qual é a menor mínima, e marco. Eu pego sempre a abertura do primeiro e o fechamento do segundo e faço o corpo. E de acordo com a correlação entre a abertura e fechamento, eu vou colorir o corpo. Então, olha só. O que virou aqui, esse padrão aqui? Que se tiver num topo, eu chamo de nuvens negras. O que virou isso? Shooting Star. Shooting Star. Aqui, ó, engolfo de baixa. O que é um engolfo de baixa? Num topo, né? Fora do topo não me interessa, mas num topo eu vejo esse padrão aqui. Que é esse para mim, eu já meto venda na hora, porque para mim é muito forte. Mas o que é esse padrão? Bom, marquei a máxima dos dois, marquei a mínima dos dois. Tá aí, escrevi close, tá errado. Marquei a mínima dos dois, marquei a abertura do primeiro, o fechamento do segundo e pintei. Olha só, o que é então engolfo de baixa? Também é um shooting star.
Então, ó, o, o nuvem negra, os nuvens negras é shooting star, só que por acaso tem um corpo positivo, mas não importa o tamanho da sombra, mostra a força vendedora violenta. O engolfo de baixa, o corpo já é negativo, mas o importante é a sombra que mostra uma força de venda, uma pressão, uma força de venda violenta. E ó, lá embaixo eu tenho o Piston Pattern, o que que é? Martelo, martelo, força compradora violenta. O que que é o engolfo de alta? É o hammer, é o hammer, martelo também, tá? E deixa eu botar os dois padrões que eu sempre fui desconfiado deles e que o Blender 500 me fizeram olhar para ele com outros olhos. Vamos lá. Resistência. Tá ok? Então o mercado vinha subindo, bateu aqui, caiu, aí subiu, bateu aqui, ó, deixou um padrão de, deixou um padrão, opa, deixou um padrão de mulher grávida de baixa. Vamos desenhar a mulher grávida de baixa aqui. Então, ó, eu tive um candlezinho de alta, tá? E depois eu tive o bebezinho aqui, candlezinho de baixa. Não vou nem dizer a sombra, tá? Não, vou dizer a sombra assim. Ó. Normalmente eu espero romper essa mínima para vender. Normalmente eu espero ter um padrão de baixa forte para vender, porque eu não acho tão forte esse padrão. Não achava. Mas o que que é o que que é a mulher grávida de baixa nessa zona de contexto? Vamos analisar o que que é isso. Vou pegar aqui a máxima, vou pegar aqui a mínima, vou pegar aqui a abertura e vou pegar aqui o fechamento. Opa, pegar aqui o fechamento. Beleza, vamos fazer o corpinho agora da criança. Opa, opa, fiz errado aqui. Aqui eu vou pegar o fechamento. Legal. Vamos fazer o corpinho da criança agora. Ah, deixa, fica assim mesmo. Ó, abertura e fechamento, corpinho. Mas vamos lá, o fechamento está acima da abertura, então fica branquinho mesmo. Vou fazer a sombra até a máxima que eu marquei. E vou fazer a sombrinha até a mínima que eu marquei. O que que é isso, se não uma estrela cadente? Né? Tem essa sombrinha aqui que eu devia ter feito uma sombrinha melhor para ilustrar. O que que é isso, se não uma estrela cadente? Que eu sempre vendo no mesmo dia. Por que que eu preciso esperar um candle grande e o rompimento das minis para vender? Questão de segurança, questão de confiança no padrão, tá? Mas com blend de candles eu já sei que isso é uma estrela cadente, beleza? Agora os últimos truquezinhos para encerrar o dia de hoje. Vamos lá. Coisas, dicas minhas, né? Não é regra, não está em nenhum livro, é a maneira como eu trabalho, tá? Eu não vou pagar tudo não, vou pagar só aqui, tá? Então o preço veio até a resistência, né? E aí ele deixou uma estrela cadente. Então vou fazer várias estrelas cadentes aqui. Vou fazer 4, tá? Com sombra,
sem sombra. Eu sempre falei que o corpo é indiferente, porque é estrela cadente. Mas cada maluco com a sua mania, né? Então vamos lá, como é que eu opero na venda aqui? Esse caso aqui, eu só vou vender se perder a mínima. Podia até arriscar a venda aqui no fechamento, mas eu vou esperar perder a mínima. Este caso aqui, esse principalmente eu só vendo se perder a mínima. Detalhe, é um pouquinho de grana que você deixa de ganhar se esperar romper, porque às vezes rompe com velocidade, etc. Mas eu deixei de tomar muito stop por causa dessa regrinha, tá? Aqui não. Aqui eu posso vender a mercado. Ou faltando, sei lá, se é um gráfico de 5 minutos, faltando 3 segundos. Se é um gráfico de 15 minutos, faltando 10, 15 segundos. Se é um gráfico de 60 minutos, faltando 30 segundos, vai. Se é um gráfico de 2 minutos, aí eu espero fechar e, pô, fechou, pá, já bato. Esse aqui não, vou esperar romper a mínima. Então, o único que de repente eu entro assim que fecha, ou eu entro faltando alguns segundos para fechar, o único que vale, porque eu me arrisco, opa, o único é esse aqui. É esse aqui. Porque já fechou na mínima. E se tem volume então, a questão do volume sempre é muito importante na minha estratégia. Se tem volume então, aí eu não tenho o que duvidar. É para bater na lata. Bater na lata. Tá bom? Bom, isso é uma dica que eu queria dar. E isso aqui, galera, vale completamente ao contrário, só que em cores inversas, né? Ctrl C, Ctrl V, vai. Só que agora eu vou girar. Cadê o girar? Vou girar. Então aqui, ó, por ser positivo, por ser negativo e eu querer comprar, só vou comprar quando rompe a máxima. Aqui fechou positivo, legal, mas teve sombrinha, só vou comprar quando rompe a máxima. Porém, nesse aqui, como fechou negativo, eu só vou comprar quando rompe a máxima. Já o outro, não. O outro eu vou comprar assim que fecha. Beleza? Que já fechou na máxima. Tá ok? Quando está o martelo no fundo. E os martelos invertidos e enforcados é sempre quando rompe o outro padrão. Sempre quando rompe a máxima. Por exemplo, se eu tenho aqui, opa, se eu tenho aqui um enforcado ou um martelo invertido, eu só vou comprar depois que passar aqui desse ponto. Só vou vender se passar desse ponto, só vou comprar depois que passar desse ponto. Ok? Beleza? E para concluir, candlesticks, uma tabelinha aqui para ajudar vocês a não se confundirem. Compre martelo com estrela cadente, etc. Depois me cobrem de eu mandar isso para vocês, que eu prometo isso sempre, incluindo a apostila, e eu sempre esqueço. É uma tabelinha. Tá? Aqui é topo e aqui é fundo. Então aqui eu tenho, ó. Opa. Aqui eu tenho o quê? Estrela cadente, né? E aqui eu tenho o quê? Martelo invertido. Aqui eu tenho o quê? Enforcado. Aqui eu tenho o quê? Martelo. Por que que eu fiz esse cruzamento aqui? Não botei um embaixo do outro. Opa. Ai, caramba. Por que que eu fiz esse cruzamento aqui e não botei um embaixo do outro, né? Certinho.
porque é questão de mostrar, para minha opinião, o que tem mais força. Aqui, ó, é mais forte essa coluna do que essa aqui. Aqui é muito mais forte, tá ok? Muito mais forte, na minha opinião. Tem analista que acha justamente o contrário, que o enforcado e o martelo invertido são mais fortes. Por quê? Porque houve inicialmente, depende do contexto, né? Na verdade, agora deixa eu completar aqui que isso é importante, antes que eu esqueça. Isso é importante. Se eu tenho isso aqui nesse contexto aqui, eu acho forte pra caralho, ou seja, ele rompeu o topo, mas os ursos dominaram e devolveram. O enforcado bacana é esse aqui, ó, que não rompe topo. Mesma, porque se rompe, pô, rompe e fecha na massa, para mim é padrão de rompimento. Agora, o martelo no fundo, bacana, é esse que rompe suporte e depois fecha em cima. O martelo invertido de verdade é aquele que não perde suporte. Então, por conta disso, desse aqui não ter perdido suporte, esse aqui não ter rompido o topo, muitos analistas acham essa coluna aqui mais forte que a anterior, né? Aqui então eu tenho estrela cadente, estrela cadente. Aqui eu tenho enforcado. Aqui eu tenho martelo. E aqui eu tenho martelo invertido. Alguns analistas consideram o enforcado e o martelo invertido mais forte porque os touros e ursos, né, em cada caso, né, no caso os touros aqui no enforcado e os ursos aqui no martelo invertido, eles não conseguiram romper a resistência e o suporte respectivamente. Cara, eu já acho muito mais forte, mas como teve no final essa sombra grande, para mim é sempre pressão compradora, eu não gosto de vender desse contexto. Por mais que esse cenário de que não chegou, não conseguiu romper a resistência e os ursos mostraram força e caiu para cacete, mas o fato de no final os touros terem dominado me deixa inseguro para vender. Eu prefiro esperar, ó. Eu prefiro esperar perder fundo para vender. Assim eu prefiro esperar romper topo para comprar, né? Mas aqui não, aqui olha só, os touros, né, os ursos, pô, vinham caindo, 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 rompe o suporte. Cara, olha a força sobre-humana dos touros para voltar e recuperar o suporte. Tudo bem, os ursos estão cansados, porque já vem caindo há bastante tempo, os touros estão descansados, mas é um sinal de compra essa sombra embaixo. E o fato de ter rompido o suporte e ter sido um falso rompimento porque voltou, para mim é muito mais confiável esse padrão do que o martelo invertido. Assim como é muito mais confiável a estrela cadente do que o enforcado. Mas vocês vão encontrar bibliografia dizendo exatamente o contrário. Tá ok? Na coluna 2, no topo da coluna 2, eu vejo comprar dominando. Eu também, por causa da sombra. Mas concorda que em algum momento do dia, vamos olhar isso aqui, em algum momento do dia, perto da resistência, vamos olhar. Pensa antes, não pensa o fechamento agora. Pensa em algum momento do dia, isso aqui era o quê? Em algum momento do dia, não era isso? Em algum momento do dia, não teve o controle absoluto dos ursos perto da resistência, né? Só que no final virou isso aqui. Os ursos se assanharam, mas os touros conseguiram dominar. Mas depois de subirem a montanha inteira e estarem no topo, pô, pode ser a última força dos touros. Eles podem simplesmente ganhar essa batalha, mas ter perdido a guerra aqui nesse dia. Beleza? Tranquilo, galera? Entenderam por a minha explicação, a minha lógica do porquê eu acredito que a estrela cadente é mais forte, mas por que tem analistas que acham que o enforcado é mais forte? Né? Pergunta: o enforcado e o martelo invertido, quando não estão em regiões de suporte e resistências, podem ser considerados compradores de continuação? Sim, sim. No caso, o martelo invertido, continuação de baixa, e o enforcado, continuação de alta.
né? Aí não é reversão, pelo contrário, pode ser o oposto, pode ser continuação da tendência de alta, ok? Tiago, se não romper o pavio, apenas tocar o suporte ou resistência também valida o padrão? Cara, depende, eu vou olhar o volume, eu vou esperar, né? Eu vou esperar. É um martelinho, né? Se toca o suporte, mas não rompe, mas deixa um corpo pequeno e uma grande sombra, eu vou olhar. Pode ser que seja válido sim como um martelo. Pode ser que seja válido sim como martelo, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Bueno, 10 para 7 de uma noite de domingo. Eu tô completamente exausto. Exausto. Você não tem noção. Completamente realizado, feliz da vida pelo curso, pela quantidade de informações, mas estou completamente destroçado, parece que foi atropelado, mas bastante satisfeito com o conteúdo, com a quantidade de informação que eu estou passando para vocês e por vocês terem sido meus parceiros nesses 2 dias e ter deixado eu ministrar o treinamento dessa maneira, sem ter que correr para encerrar hoje às 19 horas e eu poder passar tudo que eu acho relevante, tudo que eu acho importante e eu curti esse final de semana dando aula do jeito que eu acho que tem que ser dada, com bastante qualidade, com bastante conteúdo, tá bom? E amanhã eu vou mandar e-mail para vocês. Amanhã eu abro a sala às 9 horas, tá? Talvez um pouquinho mais tarde. Não, não, vou tentar dormir cedo hoje. Ontem eu fui dormir 2h30. Vou tentar dormir cedo para descansar, mas eu abro às 9, mas eu só entro na sala por volta de 9h30. Para ninguém ficar me enchendo o saco de 9 a 9h30, ei, compra, compra, vende. Eu não faço isso, então não vou ficar na sala, não vou ficar tomando pressão. Ah, mas olha só, tá subindo, você não vai comprar? Não, não gosto. Eu não gosto desse movimento, eu abro mão. Eu tenho o dia inteiro para ganhar dinheiro, não preciso ganhar dinheiro na primeira meia hora fazendo loucura. Tá ok? E amanhã a gente começa a botar em prática. Não tudo, porque vocês não viram tudo ainda, vocês ainda não viram Fibonacci, não viram figuras, mas a gente vai ver isso amanhã à noite. Amanhã à noite a gente vai ver então figuras e Fibonacci, e provavelmente a noite acaba. Terça-feira a gente vê então indicadores, e quarta, sem falta, a gente termina o treinamento com manejo de risco e fechamos com chave de ouro aí um treinamento de que vai dar 16, 20, 24, 28 horas, galera. Ah, a gente começa todo dia às 19 horas, para dar tempo de vocês chegarem em casa, tranquilo. Se atrasarem, vai ter a gravação, não tem problema. Peço só perdão para quem não se programou para participar desse treinamento de segunda, terça e quarta noite, mas eu estava com sede de dar aula, uma aula estruturada, completa, que eu não fazia há meses, e aí puta, cara, tudo que veio na minha cabeça eu passei para vocês, tá bom? Espero que tenha realmente valido a pena, que vocês tenham gostado, que o investimento tenha valido, que se possível essa semana já tenha sido pago lá na sala, a gente acompanhando o mercado juntos. Para quem opera, para quem ainda não opera, está com segurança, está aprendendo, fica de fora, fica só olhando para aprender. A gente vai ter um mês junto na sala, depois se vocês quiserem eu estico até abril. Não tem erro, galera, não tem tempo ruim para mim. O importante é vocês aprenderem, ganharem dinheiro, se realizarem porra, entrarem num caminho aí de tendência de alta para caminhar rumo ao quinto estágio, tá bom? Não, então Hélio, fica só olhando, fica só olhando. Mas se você quiser acompanhar alguns outros papéis aí na tua máquina, Petrobras, Vale, a sala a galera pede para olhar o que quiser a hora que for e eu olho, tá bom? Nem fica preocupado então com o mini contrato, nem entra nessa roubada. Isso é droga pesada, Hélio. Rodrigo, idem, droga pesada. Isso é coisa para daqui, sei lá, alguns meses. Daqui a alguns meses, de repente daqui a 1 ano, 2 anos. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá na demo, João? Continua na demo por enquanto. Vamos para a sala só para acompanhar, só para ouvir rock and roll e aprender mais um pouco, tá bom? Eu não quero ninguém operando só para ficar na sala. Esquece. Não foi feito para isso. A sala é sala de aula. Não é sala de giro. Não é sala para ninguém se matar, tá? Tiago, para entrar na sala, você vai entrar na sala amanhã já. Vou mandar um e-mail para vocês todos hoje. Todos vocês vão estar na sala amanhã. Vão ficar um mês. Então, um mês vai dar dia 20 de abril. Aí, pô, tá dia 20 de abril, vai até o dia 30, cacete, né? Fica até o dia 30 de abril, tá bom? Isso, Thiago, de vez em quando você vai lá dar uma olhada. Fica tranquilo. Né? Um horário bom para, às vezes, você olhar.
eu quero retomar isso, esses dias eu não fiz, não sei se eu vou fazer essa semana, é você olhar tipo entre 4h30 e 5 horas, porque aí eu dou uma olhada nos papéis, Ibovespa, né? Que aí tem um viés mais de swing, aí de repente você já vai olhando, né? Se você fizer parte da sala, tenta ver se todo dia você consegue entrar entre 4h30 e 5 horas, tá bom? Ô, Rodrigo, beleza. Não, eu vou mandar para todo mundo, mas aí você já tá, não faz diferença. É que eu tenho que cadastrar a galera na sala e mandar o e-mail, mas você já está cadastrado, vai no e-mail só por ir, pelo mailing list, tá bom? Ah, legal, Thiago. Eu também eu acompanhava esses caras há 10 anos atrás por questão de companhia, porque não tinha ninguém, era um saco, era uma vida solitária. Mas eu parei de acompanhar esses caras tem uns 5, 6, 7, 8 anos. Cansei, não me agregava nada, tá bom? Então é isso, galera. Pô, tô acabado. Espero que vocês também estejam, porque se estiverem acabados é porque eu trucidei o cérebro de vocês, o que é um bom sinal. Se vocês não estiverem acabados é porque vocês não prestaram atenção em porra nenhuma, então estão tranquilos. Mas espero que vocês tenham gostado do treinamento que eu dei esses 2 dias, assim como eu gostei muito de ter dado esse treinamento. Para mim foi top. São meses sem dar treinamento e eu amo fazer isso e estava sentindo muita falta. Tá? Mas agora com o treinamento online, talvez esse seja meu último treinamento ao vivo. Vou ter pelo menos talvez só faça outro lá no segundo semestre. Não estou com muita disposição também de fazer isso sempre, né? Que aí deixa de ser algo prazeroso para virar algo com objetivo puramente ou financeiro ou obrigação profissional, e aí eu não gosto. Não faço nada pela grana ou ou pela obrigação, porque aí faz mal feito. Tá bom? Meu canal do YouTube é André Machado, é o meu pessoal. Então, o meu profissional, meu ex-sócio ficou com a senha, não me repassou, disse que perdeu, etc. Que eu bloqueei por acidente e não conseguiu restaurar. Enfim, perdi meu canal com 10 mil assinantes, com 200 vídeos, paciência. Vida que segue. Stop. Então tenho postado no meu pessoal, que está com 6 mil assinantes, mas o meu pessoal é que meus filhos usam também, então eles botam vídeo do Minecraft, da Violeta, do Manual do Mundo, é uma zona. Mas, pô, todos meus vídeos eu boto lá. Então é só relevar aí a zona do meu canal, que o dia que tiver saco e paciência eu organizo isso. Mas não é meu foco agora ser youtuber. Eu gostaria até de ser youtuber, né? Dizem que o youtuber que tem 10 milhões de seguidores anda de Ferrari. Mas, pô, eu quero comprar minha Ferrari aqui operando no mercado. Não preciso ser youtuber para isso. Então não é agora que eu vou parar para ver. Eu já me enrolo com Facebook, mais com sala. Imagina se eu for ficar gerenciando YouTube, né? Então aproveitem. As doses diárias foi um sucesso estrondoso, impressionante, não esperava. É sinal que eu falo pra cacete, né? Que a galera prefere um videozinho de 10 minutos do que um vídeo de 2 horas, que era o padrão que eu fazia. Mas espero que você tenha gostado desses 2 dias de curso e dos próximos 3 noites que a gente vai ter juntos. Tá bom? E eu tendo um tempo aí, eu volto a fazer a dose diária. Eu tenho feito minhas doses diárias na sala, né? Todo dia tem um monte de dosezinha diária. Só que só quem está na sala aproveita, né? Eu fiz uma dose diária de FR e uma dose diária de VWAP sexta-feira. Sexta-feira de manhã. Né? 10 minutos cada uma explicando o que é importante, o que é fundamental para operar. Tá bom? E aí, quem sabe se eu gravar o dia inteiro, aí eu arranjo alguém para ficar editando e copiando as coisas e fazendo doses diárias para publicar no YouTube. Mas enquanto eu não tenho ninguém para me ajudar nisso, fica só para quem está na sala. Beleza? Alguma dúvida, galera? Obrigado, Eli, obrigado. Realmente eu investi mais de 10 mil reais aí nos últimos 2, 3 meses em hardware para fazer uma transmissão top. Não vou mandar um e-mail hoje à noite, Thiago. Hoje à noite eu mesmo. Daqui, sei lá, são 7 horas. Lá pelas 8, 9 horas já tô mandando. Tá bom? Pô, que bom, Thiago, que você gostou. Que bom, que bom. Algum feedback para amanhã, galera? Alguma coisa que tem que mudar? Falar menos palavrão, falar menos abobrinha, ficar mais focado no slide. Tá bacana, tá legal? Tranquilo? Todo mundo? Pô, Pedro, legal. Tiago. Cadê o resto da galera? Tem um monte de gente, tem que ser todo mundo, senão não adianta 10 elogiarem e depois
4 virarem haters e saíram me massacrando. Tá bacana? Então legal. Seguimos assim amanhã. Amanhã com figuras, depois Fibonacci, depois indicadores e fechamos com chave de ouro com manejo de risco. Beleza? Então legal, que bom. Feedback sensacional de vocês. Sensacional. Realmente eu tentei fazer o meu melhor esses dias. Que bom que valeu a pena. Pô, a dicção eu só engasgo quando eu falo comportamentais, né, cara? Dei umas engasgadas aqui. Eu engasgo em Petrobras, Petrobras, comportamentais, finanças comportamentais que a vida trava. Mas fora isso, né, a coisa vai. Valeu, galera. Um bom descanso para todos vocês, um bom final de domingo com vocês, com a família de vocês. Peçam desculpas às esposas, aos filhos, para quem ficou até essa hora. Peçam já desculpas porque vão ficar comigo mais 3 dias e espero que valha a pena. Tá bom? Que isso vire muitos gains para vocês e mais do que gains, mais do que grana, que isso possibilite que vocês realizem seus sonhos, tenham sucesso e cheguem o mais rápido possível ao 5º estágio. Tá bom? Então amanhã a sala abre às 9, vou mandar e-mail hoje. Para o treinamento desse curso, amanhã abre às 19, não vou mandar e-mail, é o mesmo link de hoje, não muda absolutamente nada, beleza? Tá bom, galera? Continuamos amanhã com figuras. Boa noite a todos, fiquem com Deus e aguardo por quem puder amanhã lá na sala por volta das 9h30. Abraço, galera!